Helena, viúva há 2 anos, encontra marcas de botina idênticas às do falecido marido surgindo todas as madrugadas na varanda. Desesperada por respostas, ela decide vigiar a fazenda durante a noite. Para seu choque, descobre que o marido está vivo. Ele confessa ter forjado a própria morte para que ela recebesse o seguro e escapasse das dívidas que os destruíam. Em Diamantina, Minas Gerais, a manhã nem tinha clareado direito quando Helena pisou na varanda e sentiu um soco no estômago. Ela não estava ali para tomar café. Estava ali para varrer a poeira fina que a serra trazia. Foi quando viu. Na madeira ainda úmida do sereno, bem perto da porta, havia 2 marcas de lama seca, quase apagadas. Não eram marcas de pneu, nem de bota de vaqueiro. Eram marcas de botina, o solado inconfundível que ela tinha visto todo dia por 20 anos. A botina que pertencia a João, seu marido morto há 2 anos. O ar sumiu dos pulmões dela, e o primeiro pensamento não foi medo, mas sim uma negação urgente. Não podia ser. Helena se ajoelhou, passando os dedos trêmulos sobre o desenho da borracha. Aquela marca era a digital dele. João só usava um tipo de botina, daquelas que duravam a vida inteira e tinham um padrão específico na sola, quase um labirinto. Ela limpou a marca com um pano, mas o formato ficou gravado na madeira e na mente dela. Era exatamente, milimetricamente, o mesmo padrão que ela lavava na porta do rancho toda semana, antes daquela maldita manhã na estrada, 2 anos atrás. Não havia margem para erro. Aquilo era dele. Ou de um fantasma com os mesmos sapatos. A viúva subiu as escadas correndo, abrindo o armário no quarto que ainda cheirava vagamente ao tabaco de João. No fundo, dentro de uma caixa de papelão, estavam as 2 botinas que ele usava mais, a de ir na cidade e a de trabalhar. Ela pegou a de trabalho, suja de terra vermelha de Minas, e a levou de volta para a varanda. Colocou o solado lado a lado com a marca de lama recém-limpa. O encaixe era perfeito. Um nó de pânico e raiva se formou na garganta de Helena, sufocando o choro que ela pensou que tinha esgotado nos últimos 24 meses. Ela tentou ignorar no primeiro dia, varrendo a varanda com uma força que quase arrancou a tinta da madeira, como se pudesse varrer a loucura para fora da cabeça dela. Pensou que tinha sido algum peão desavisado, alguém novo na fazenda que devia ter um calçado similar, o que era uma coincidência bizarra. Mas possível, né? Mas a dúvida não saía. Quando a noite caiu e o silêncio da fazenda se tornou o barulho alto da sua solidão, ela se viu olhando para a varanda escura pela janela do quarto, a respiração presa, esperando pelo impossível. Helena precisava daquela paz, daquela estabilidade que o seguro de vida de João tinha dado a ela. Não tinha sido por luxo, mas para enterrar as dívidas monstruosas que ele tinha acumulado com o banco antes de morrer. Ela estava conseguindo respirar de novo, mas a fazenda, que devia ser o refúgio dela, agora parecia um palco. Cada sombra era uma ameaça, e cada som de grilo parecia um aviso. Se aquilo fosse algum tipo de trote cruel, ou pior, um aviso sobrenatural, ela estava ferrada de novo. Na segunda madrugada, o sol ainda estava escondido atrás do morro quando ela voltou à varanda. E lá estavam elas. Não as marcas de lama seca, mas marcas fresquinhas de terra molhada. Como se alguém tivesse andado na lama do pasto e subido na varanda. Ela tocou na marca, a terra estava úmida. O coração dela começou a bater como um tambor descontrolado. Ninguém tinha estado ali. Ela era a primeira a acordar, e a casa estava trancada. Não era um sonho, não era uma memória. Era real. O medo virou uma raiva fria e decidida. Chega de achar que era fantasma, que era estresse, que era luto. Alguém estava entrando na propriedade dela, na calada da noite, e deixando uma mensagem perversa. E o mais revoltante, usando um calçado idêntico ao de João. Ela pegou o celular e digitou o número do capataz, mas apagou. Se fosse ele, se fosse qualquer um da fazenda, a notícia ia correr. Não, isso era pessoal demais. Era uma afronta direta à memória dele e à sanidade dela. Ela não ia mais dormir. A varanda era uma ofensa e o sono tinha virado luxo. Helena trocou as roupas de dormir por uma calça jeans velha e uma blusa escura.
Não era hora de ser a viúva elegante de luto. Era hora de ser a fazendeira que protege o que é dela. Ela trancou a porta do quarto e começou a arrastar uma poltrona pesada até a sala de estar, onde tinha uma vista lateral e discreta da varanda. O plano era simples: esperar. Antes de se posicionar, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Abriu a gaveta da cômoda debaixo das meias e tirou a garrucha antiga de João, que ele só usava para espantar bicho. Pesada e fria na mão dela, a arma era um lembrete do quão isolada ela estava. Ela checou se estava carregada. Estava. Ela não queria usar, mas só o fato de ter aquele peso ali, ao lado da poltrona, já a deixava mais firme. Não ia ser pega de surpresa de novo. A noite caiu, arrastada e infinita. Os sons normais da fazenda, coruja, vento na janela, latido distante, se tornaram ameaças. Ela se sentou, dura e imóvel, na poltrona. A varanda, que durante o dia era só um pedaço de madeira, agora era a linha de frente de um mistério que prometia arrancar o chão debaixo dos pés dela. Helena mal piscava. Ela sabia que, em Diamantina, aquela madrugada seria a mais longa da vida dela, e que o próximo amanhecer traria uma verdade que ela nunca imaginou. O susto daquelas marcas foi só a ponta do iceberg. O que veio depois foi o desmoronamento. Helena passou o resto daquela manhã de terça-feira andando de um lado para o outro na casa, incapaz de fazer qualquer coisa que não fosse reviver mentalmente o formato da sola da botina. Ela pegava a botina velha de João, virava na mão, sentia o cheiro de couro e terra e a jogava de volta no armário, como se estivesse pegando fogo. Não era só um calçado. Era a prova material de que o passado, que ela tinha enterrado, estava ali, na varanda dela, deixando um rastro. A fazenda, que antes era só trabalho, virou um calabouço de lembranças. Cada objeto parecia gritar o nome de João. A cadeira de balanço vazia na sala, a caneca dele ainda no armário da cozinha, até o silêncio sem a voz dele. E agora, as botinas. A única coisa que dava sentido à morte dele era a paz de ter acabado com as dívidas. Mas se ele não tinha morrido, o que era aquilo? Era a ironia mais cruel que o destino podia jogar na cara dela. A segurança dela tinha vindo de uma mentira. No almoço, ela não comeu. Só bebia café, forte e amargo, tentando manter a cabeça no lugar, mas o estômago estava um nó de arame farpado. Ela pensava no enterro, nas lágrimas, na urna. Ela tinha visto o caixão fechar? Não, não podia ser ele. Tinha que ser um ladrão, um invasor que, por uma coincidência estúpida, calçava um modelo que nem era mais fabricado. Tinha que ser a loucura dela, o luto tardio, qualquer coisa, menos a verdade que a marca da botina gritava. Ela correu para a internet, coisa que fazia pouco. Digitou: modelo botina solado trator. Passou horas rolando fotos, procurando a mais parecida. Encontrou modelos similares, mas nenhum tinha aquele triângulo falhado na ponta do solado. O calcanhar gasto, a linha do meio levemente apagada, tudo aquilo era de uma forma que só o uso contínuo de João tinha criado. Era a botina dele. A certeza, fria e objetiva, se instalou. Ou a botina era de João, ou era uma cópia perfeita feita para torturá-la. O medo deu lugar à indignação. Quem faria isso? Era alguém querendo roubar a fazenda, sabendo que ela estava sozinha? Ou era alguém querendo o dinheiro do seguro, sabendo que ela era vulnerável? E o mais importante, por que só na varanda e só de madrugada? Não tinha nada de valor ali. A varanda era só o lugar onde eles sentavam para ver o sol se pôr. Era o lugar do descanso, agora transformado em local de crime. Helena desceu para a despensa e pegou um saco de farinha de milho, daqueles bem finos. O capataz, seu Zé, fazia isso às vezes para ver se tinha rato ou cobra andando no celeiro. A ideia era boba, mas era tudo o que ela tinha. Ela espalhou a farinha com cuidado, cobrindo o trecho da varanda onde as marcas tinham aparecido nas 2 manhãs. Era como armar uma armadilha invisível. Se alguém pisasse ali de novo, a prova seria irrefutável. Ela sentiu um calívio breve por estar agindo. Ela se obrigou a deitar na cama naquela noite, mas era impossível.
O som do vento virou o som de passos se aproximando. Cada estalo da madeira da casa era o chão da varanda rangendo. Ela tentou ler um livro, mas as palavras pulavam da página. Às 2 da manhã, ela desistiu, vestiu a calça escura e foi para a poltrona na sala, onde tinha vista para a farinha. A garrucha de João estava ao lado. A varanda, agora branca com a farinha sob o luar fraco, parecia um tapete de neve esperando para ser profanado. Helena olhou o relógio. 3:07 da manhã. Ela precisava de respostas. Era isso ou perder a cabeça e ligar para o padre, ou pior, para o xerife, contando a história mais absurda que a tranquila diamantina já tinha ouvido. Ela não podia arriscar a reputação dela, nem o dinheiro que a salvou da ruína. A solidão da fazenda pesava. Não tinha vizinho por perto para pedir ajuda, e o capataz só chegava com o sol. A única pessoa que podia responder ao mistério era a pessoa que ela esperava apanhar na armadilha de farinha. A farinha branca, que devia ser a prova, era na verdade uma promessa. Uma promessa de que, antes do sol nascer, a farsa ia ser quebrada. Helena respirou fundo, puxando a poltrona um pouco mais para a sombra, misturando-se à escuridão da sala. Se o fantasma quisesse brincar, ela estaria esperando. E se fosse João vivo, a primeira pergunta dela não seria "por quê?", mas sim "como você teve a coragem de me fazer passar por isso?". O próximo passo do invasor, seja ele quem fosse, definiria o resto da vida dela. O relógio na sala escura parecia bater mais alto que o coração de Helena. Ela estava sentada naquela poltrona velha, imóvel, sentindo a tensão subir dos pés até o pescoço. Já passava das 3 da manhã, e a varanda coberta de farinha era a única coisa iluminada pela lua minguante. Ela sentia o cheiro doce do pó e se agarrava à garrucha como se fosse a única coisa real. O medo tinha virado adrenalina pura, mantendo os olhos dela abertos e fixos. Não podia piscar, não podia vacilar. Naquele silêncio pesado da madrugada, a cabeça dela virava uma confusão. Ela se perguntava se estava ficando louca. 2 anos de luto, dívidas, o estresse da fazenda nas costas. Será que o trauma estava fazendo ela criar essa história de botina? Que se ela dormisse, ia acordar e a varanda estaria limpa e tudo seria só um pesadelo? Mas aí, ela olhava para a farinha branca, esperando o rastro preto, e sabia que não era a cabeça dela. Era o destino fazendo uma pegadinha de mau gosto. A cada 10 minutos, ela esticava as costas, rígidas de tanto ficar parada. O corpo pedia descanso, mas a alma exigia a verdade. Ela precisava confirmar se aquele calçado era mesmo o dele, e se fosse, ela ia gritar, ia chorar, ia fazer um escândalo que ia acordar a fazenda inteira. Mas primeiro tinha que pegar o culpado no flagra. Ela nem pensava mais em ladrão. A coincidência da botina era grande demais para ser só um assalto. Era pessoal. De repente, o silêncio quebrou. Não foi um barulho alto, tipo um trovão, mas um som abafado, metálico, que veio lá da área dos currais. Um portão de ferro que bateu no vento, ou talvez alguém fechando ele com pressa. Helena congelou, o sangue gelado. Aquele som não era natural, e vinha do lado da mata, a direção oposta de onde o capataz costumava entrar. Ela ergueu a garrucha, sentindo o peso do metal frio na mão. A respiração dela parou. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. Ela só ouvia o zumbido do seu próprio corpo, a pressão nos ouvidos. Aí veio de novo, mais perto. Não era um portão. Era o som inconfundível de passos leves e cuidadosos se aproximando. O som vinha do lado de fora da cerca do jardim, raspando folhas secas. A pessoa estava vindo devagar, se esgueirando. Era a botina, ela sabia. O calcanhar gasto tocando primeiro o chão do jeito que João andava. O passo se tornou mais nítido, atravessando a grama curta, e então um rangido discreto. O som de um corpo se espremendo na lateral da varanda, onde a luz da lua não chegava. Helena apertou os olhos, a visão periférica tentando capturar qualquer movimento na escuridão. O medo sumiu, substituído por uma fúria elétrica. Ela estava certa. Alguém estava ali, desrespeitando o luto dela, a casa dela.
Um vulto preto, alto, surgiu na borda da varanda. Parecia hesitar por um segundo, olhando para os lados. A luz fraca da lua batia só de relance, mas era o suficiente para Helena ver a silhueta inconfundível de um homem usando um casaco grosso e, lá embaixo, as botinas escuras. O tempo parecia ter congelado. O invasor levantou o pé, devagar, e o colocou sobre o tapete de farinha. Crunch. O som da sola esmagando a farinha branca foi um tiro na noite. Não era um fantasma. Era um homem. Um invasor deixando uma prova irrefutável. O vulto começou a caminhar, deixando atrás de si 2 trilhas pretas, a marca exata, aquele labirinto no solado, agora gravado na varanda dela. Era a hora de acabar com aquilo. Helena pulou da poltrona. Não pensou, só agiu. O grito que ela deu foi rouco, a voz de uma mulher que tinha segurado um segredo por 2 anos e agora estava vendo ele voltar. "Parado aí!" Ela berrou, o som ecoando pelo vale. Ela apontou a garrucha com as 2 mãos, o cano tremendo levemente, mas o foco firme no centro do peito do vulto. O barulho foi tão alto que o homem pulou, estacando imediatamente, como um animal pego no farol. O invasor hesitou, as botinas ainda no meio do rastro de farinha. Então, com a lentidão de quem está se rendendo, ele virou. A luz da lua, que antes só iluminava o solado, agora pegava de raspão no rosto dele. O casaco de flanela, o chapéu que cobria metade da testa, a barba mal feita. Tudo ali. O nariz dele, a boca dele, o olhar arregalado de quem foi pego. Não era um ladrão, não era um fantasma. Era João, o homem que ela tinha chorado e enterrado 2 anos atrás. Helena soltou um arquejo mudo e o dedo dela escorregou para o gatilho. O tempo não existia mais. Helena estava ali, de pé, tremendo, com a garrucha apontada. Do outro lado, na farinha branca, João, o marido que ela tinha enterrado, estava parado, pego no flagra. Não era a mesma aparência de 2 anos atrás. Ele estava mais magro, o cabelo mais comprido e a barba mal feita, mas eram aqueles olhos de castanho claro. O mundo inteiro de Helena, a paz conquistada à base de luto e sacrifício, desmoronou em um milissegundo de reconhecimento. O cérebro dela não conseguia ligar os pontos. Viúva, seguro, dívidas, caixão. E agora, ali, de pé, na varanda. Ela sentia a pressão do dedo no gatilho, mas não conseguia apertar. Era como se o corpo tivesse se transformado numa estátua de sal, só que por dentro o fogo consumia tudo. A raiva de ter sido feita de idiota brigava com um alívio insano de ver a pessoa que ela mais amava e odiava naquele instante, viva. João, coberto de vergonha, não tentava fugir. Seus olhos estavam grudados no cano da arma, mas ele olhava para Helena com uma mistura esquisita de pavor e súplica. Era o pavor de quem foi pego, mas a súplica de quem estava cansado de se esconder. Ele estava ali, de volta ao lugar que ele forjou ter abandonado para sempre. E o primeiro rosto que viu foi o da esposa, armada e traída. A arma, a garrucha de ferro que cheirava a pólvora velha, era a única coisa que dava controle a Helena. Ela não era uma assassina, mas naquele momento a garrucha era a sua voz, a sua dor materializada. Se ela a abaixasse, ia desabar em lágrimas ou em socos. Se mantivesse firme, era a única prova de que ela não ia aceitar a mentira sem uma explicação que valesse a alma dele. O cano da arma tremia de leve, refletindo a confusão dela. Os olhos de Helena baixaram, sem querer, para os pés dele. A botina, a mesma, idêntica, suja de lama da fazenda e agora coberta de farinha branca. O rastro de mentira era literal. Ela não aguentava mais ver aquilo. Aquele par de botinas era a prova fria e muda de que a morte dele tinha sido uma encenação elaborada, um circo cruel montado para ela. E pensar que ela tinha chorado por elas. João, percebendo o olhar dela nos pés, fez um movimento minúsculo, quase imperceptível. Ele tentou levantar a mão, num gesto de calma ou não atira, mas aquilo foi o bastante para quebrar o feitiço.
O movimento dele fez Helena respirar, forçando o ar a entrar nos pulmões que estavam vazios desde que ele virou. O fôlego era cortado, pesado, um som rouco na noite. Helena tentou falar, mas o som que saiu foi só um gemido agudo, um choro sem lágrimas, o barulho do trauma. Ela tentou de novo, e a primeira palavra saiu quebrada. Você... Era só isso que ela conseguia processar. Você. Vivo. O marido dela, o pai dos filhos que eles nunca tiveram, o homem que a tinha deixado sozinha para lidar com o mundo, estava na frente dela. João não falou nada. Ele só balançou a cabeça de leve, num aceno mudo que dizia: "Sou eu, é verdade, me desculpa." Não era uma defesa, era uma admissão. O olhar dele implorava para ela entender o porquê, para ela abaixar a arma antes que o vizinho escutasse o barulho. Mas o medo dela tinha ido embora. Só restava o ódio da traição. O amor antigo, aquele que fazia o coração dela bater mais rápido, lutava uma guerra interna contra a fúria do engano. Ela pensou nos 2 anos em que chorou a falta dele, na dificuldade de dormir sozinha, nas noites rezando por ele. E ele estava onde? Perto, olhando, deixando pistas. O peso daquela mentira era insuportável. Ela finalmente encontrou a voz, e ela veio de um lugar fundo, frio. Não era mais a voz da viúva desesperada, mas da fazendeira traída, de quem exige a conta. "Por quê?" ela perguntou. Simples, direta, a pergunta que valia mais que todos os anos que passaram. A garrucha continuou apontada, e a verdade, finalmente, estava prestes a sair. Helena finalmente baixou a garrucha, mas não por perdão, por exaustão. Os braços dela doíam, e o peso da verdade era maior que o peso do metal. A arma caiu no chão de madeira com um baque seco, assustando um pássaro na árvore mais próxima. João aproveitou o momento, dando um passo rápido para a frente, mas sem ousar tocar nela. Ele precisava falar rápido, antes que ela voltasse a si e pegasse a arma de novo. "Helena, me escuta", ele implorou, a voz rouca, quase um sussurro. "Não tive escolha. A gente estava acabado." Ele gesticulava, as mãos sujas de terra e farinha, tentando explicar o inexplicável. Ela fez uma cara de quem não estava entendendo nada. Só raiva. "Acabado com o quê, João? Com as dívidas? Você me deu o luto. Você me fez chorar e rezar por você. O que vale mais que isso?" Ele se encolheu, mas a necessidade de desabafar era mais forte. Começou a despejar a história. As hipotecas triplas que ele tinha feito sem ela saber, o empréstimo com um agiota lá da capital, a ameaça de perder a fazenda e a casa. Não era só perder a fazenda, Lena. Era perder tudo, até o nome. Se eu não sumisse, o banco ia levar tudo, e a gente ia morar debaixo da ponte. Não ia sobrar nem o ferro velho da caminhonete. A grande revelação veio na sequência, fria e cruel. O seguro. Eu tinha feito aquele seguro de vida alto, o dobro do que a gente podia pagar. Era a única saída, a única forma de o banco ser pago, e você, a beneficiária, ficaria com o resto. Era a única chance de você ter uma vida limpa, sem a minha bagagem de erro. Eu tinha que morrer para você viver. Helena deu um passo para trás, como se ele tivesse batido nela. O som da palavra morrer, vindo da boca dele, ali, vivo e na frente dela, era uma ofensa. Ela percebeu que ele não tinha feito isso por ser um herói romântico, mas por desespero e covardia. Ele forjou a morte para dar a ela a saída, mas também para não enfrentar as consequências dos próprios erros. "Você forjou a sua morte? Como?" ela perguntou, a voz baixa, quase inaudível, mas cheia de uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Ele explicou o plano rápido, os detalhes sórdidos. O acidente com a caminhonete que ele armou na estrada, o corpo de um andarilho que ele usou para preencher o caixão. Um corpo sem identificação que ele encontrou em um vilarejo vizinho. Ele tinha manipulado a papelada, aproveitando a confusão. A mente de Helena via a cena. E o enjoo era físico. Ela tinha chorado a morte de outro homem, acreditando que era João. O nojo dela não era só dele,
mas da farsa que ela tinha vivido. Ela tinha superado a dor da perda e a ameaça das dívidas, e tudo era baseado numa mentira vil, em um cadáver trocado e em uma botina que ele continuava usando. E as botinas? Ela exigiu, apontando para o rastro de farinha que ligava o vulto dele à varanda dela. Por que as botinas? Você estava me observando? Estava rindo da minha cara? João finalmente abaixou a cabeça, o peso do ato dele caindo sobre ele. Eu vinha às vezes, só para ver se você estava bem, se a fazenda estava segura. E as botinas? Foi um erro. Era o único calçado bom que eu tinha. Eu usava quando vinha caminhar por aqui. Eu sei, foi burrice, mas eu estava com saudade do cheiro de casa, Helena. Eu precisava de um pedacinho de diamantina de novo. A confissão final dele foi a gota d'água. Não era sobre saudade, era sobre egoísmo. Ele arriscou a liberdade e a segurança dela só por um momento de nostalgia na varanda. Ela pegou a botina dele que estava ali, a de trabalho, e a jogou com força nos pés dele. Sai da minha varanda, seu traidor. E agora? O que eu faço com o meu marido morto que está vivo na minha frente? A raiva de Helena foi diminuindo, dando lugar a uma curiosidade fria e intensa. Ela precisava saber dos detalhes, entender a crueldade logística por trás da farsa. Ela fez um gesto seco com a mão, apontando para o chão da sala. Senta e me conta cada passo, ou eu juro que te ponho para fora daqui na ponta da garrucha, e dessa vez vai ser de verdade. João sentou no chão na frente da poltrona vazia, como um prisioneiro confessando. Ele começou a narrar os 2 anos de exílio. Explicou que tinha forjado a morte e fugido para um sítio velho, abandonado, a menos de 30 quilômetros dali, nas montanhas. Era um lugar tão isolado que só o dono anterior sabia do caminho. Ele se mantinha com bicos anônimos em fazendas longínquas, onde pagavam em dinheiro vivo e nunca perguntavam o nome. Ele não podia usar celular nem documentos, vivendo como um fantasma na própria região. Era um inferno, Lena, ele confessou, a voz embargada. Frio, sujo. Eu sentia falta do cheiro do seu café, do barulho dos bichos daqui. Eu passava dias sem falar com ninguém. Era o preço para você não ter que pagar os meus erros. Helena fez uma cara de desprezo, lembrando que o preço tinha sido pago por ela, em lágrimas e luto, enquanto ele se escondia. Ela perguntou sobre o corpo. Como ele conseguiu? João explicou que o corpo era de um andarilho que tinha morrido de causas naturais e que ele, sabendo da ausência de família ou registro, tinha trocado as roupas, colocado seus pertences e armado a cena do acidente. Foi um risco insano, mas a pressão das dívidas e a ameaça do agiota o tinham levado à loucura. E quem sabia? Helena perguntou, a voz apertada, temendo a resposta. João hesitou, olhando para o chão de diamantina coberto pela farinha dele. Só uma pessoa. O seu primo, Dário. Helena empalideceu. Dário, o único parente em que ela confiava para ajudar com a fazenda. Ele me ajudou com a papelada e a sumir com a caminhonete. Ele me deu uns trocados no começo. Ele jurou que nunca ia te contar. A traição de Dário doeu quase tanto quanto a de João. Alguém que ela via toda semana, que a consolava pelo luto, sabia de tudo. Ela tinha sido manipulada por 2 anos por todos que a cercavam. A viúva solitária era, na verdade, a peça central de um teatro de fraudes e segredos. Ela se sentiu uma boneca. João explicou que a ideia de vir à noite surgiu nos últimos meses, depois que o dinheiro do seguro pagou as grandes dívidas e Helena começou a dar a volta por cima. Ele viu que o plano tinha dado certo. Ele só queria ver, de longe, se ela estava feliz. As idas à varanda eram um risco estúpido, motivado por um desejo incontrolável de reviver o passado, pisar no chão de casa. As botinas, ele suspirou. Eu só tinha elas. As outras eu queimei no sítio. E eu juro, a marca foi um descuido. Eu nem olhei para baixo, só queria sentir o cheiro da chuva. Eu nunca quis te assustar. O arrependimento parecia sincero, mas Helena não conseguia mais confiar. Ele tinha trocado a identidade de um homem morto e manipulado a família dela. Ela respirou fundo, tentando reorganizar a linha do tempo na cabeça. O dinheiro do seguro estava na conta, limpo, pagando o que precisava. Mas o homem que garantia essa paz estava ali, sujo e vivo.
A vida dela não tinha mais lógica. Você se escondeu para me salvar, mas agora que tá aqui, você me condena. Você pensa na cadeia, João? E em mim, envolvida nisso? O dia já estava amanhecendo de vez, com aquela luz clara e fria entrando na sala, expondo a sujeira de terra e farinha na varanda. Helena e João ainda estavam ali, o ar denso de palavras não ditas. O foco agora não era mais a raiva, mas o dilema. O que fazer com a bomba-relógio que era o marido dela, vivo? O dinheiro do seguro, a salvação dela, era fruto de um crime federal e agora ela era cúmplice. Helena se levantou, andando em círculos, as mãos na cabeça, o pânico voltando. Ela se lembrava do alívio quando as dívidas foram quitadas, da sensação de respirar sem o banco no pescoço. Ela tinha vendido tudo o que não era essencial, trabalhado dobrado, e o dinheiro do seguro foi o empurrão final. Aquela paz tinha sido conquistada com a mentira de João, e agora ele estava ali, ameaçando levar tudo de novo. A ideia de ligar para a polícia e a liberdade e contar a história absurda era inviável. Quem acreditaria? E mais importante, se ele fosse preso, ela também estaria no centro do escândalo de fraude de seguros, envolvida no esquema de troca de corpos. Ela perderia a fazenda, a reputação e a liberdade. João tinha atrelado o destino dela ao dele com uma corda de nó cego. João, ainda sentado no chão, vendo a esposa em desespero, tentou ser prático. Ninguém precisa saber, Lena. Eu vou embora de novo, para longe. Eu nunca mais volto, eu juro. Você fica com a fazenda, com a vida limpa e eu sumo de vez. É o melhor para nós dois. Eu só precisava ver você. A voz dele era de quem estava implorando por um passe livre. Mas Helena não conseguia aceitar a saída fácil dele. Você me fez uma viúva de mentira por 2 anos e acha que pode simplesmente sumir de novo e tá tudo resolvido? E a minha família? E o Dário? Você fez um traidor de um homem honesto e eu tenho que fingir que nada aconteceu para salvar a minha pele. É isso que você me pede? O custo moral pesava muito. Ela sabia que tinha que dar um jeito naquele problema, ou ia viver para sempre com medo de um toque na campainha. A paz que ela tinha conquistado era falsa, manchada. Ela olhou para a garrucha no chão. Por um segundo, a ideia de simplesmente fazer o que ele tinha forjado, sumir com ele de verdade, para proteger a si mesma, cruzou sua mente, fria e tentadora. Mas ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ela não era ele. João viu o conflito no rosto dela e se levantou devagar. Eu não quero seu dinheiro, Lena. Eu não quero nada. Eu só preciso de um lugar para ficar por hoje. Eu tô exausto. Eu posso ir pro Rancho Velho. Ninguém vai me ver. Eu só preciso pensar num jeito de desaparecer de uma vez por todas, sem levantar suspeita. Ele parecia que ia desabar. A visão dele, cansado, sujo, mas vivo, despertou um vestígio da Helena que o amava. O ódio era forte, mas a compaixão era um veneno lento. Ela não conseguia simplesmente mandar ele de volta para o inferno que ele tinha criado. Ela precisava de tempo para pensar. E, mais importante, precisava de João por perto para descobrir todos os detalhes do esquema. Ela precisava proteger a si mesma e descobrir o que o Dário realmente sabia. Você não vai para lugar nenhum, ela decidiu, a voz firme, voltando a si. Por enquanto você fica aqui, mas não é por sua causa, é por mim. Você é a prova de que eu cometi fraude e agora a gente vai ter que resolver isso junto. E se você tentar fugir de novo, eu juro, eu te caço, entendeu? Helena estava paralisada diante do espelho, olhando para si mesma. Não era mais só a fazendeira viúva de Diamantina, era a mulher que tinha se beneficiado de uma fraude bizarra, a única beneficiária de um cadáver trocado. A paz na conta bancária era um peso de chumbo no estômago. Ela tinha dormido tranquila por meses, pensando que o esforço dela tinha salvado a fazenda. Agora, ela sabia. O que salvou tudo foi a crueldade e o medo do marido dela. O dinheiro, que antes era só números, agora tinha o cheiro da mentira. Era o dinheiro da farsa, o preço da liberdade dela. Ela podia ter denunciado João na hora, gritado o nome dele, limpado a própria consciência. Mas o que ela ganharia?
a fazenda voltaria para as garras do banco, as dívidas seriam reativadas e ela perderia tudo, incluindo a credibilidade por ter sido cúmplice da farsa, mesmo sem saber. O conflito interno era brutal. A parte ética dela gritava: "Esse dinheiro é sujo, é fruto de uma mentira." Mas a parte prática, a fazendeira que tinha lutado sozinha por 2 anos, sussurrava: "Essa fraude te salvou. É o dinheiro que te deu um futuro. Não jogue fora sua vida por causa da moralidade dele." Ela se via presa numa armadilha que João tinha montado para libertá-la. Ela foi até a janela e viu João, lá fora, trabalhando na cerca como se nada tivesse acontecido, o corpo tenso de quem espera ser apanhado. Ele estava se movimentando, tentando parecer útil, mas o corpo dele gritava: "Eu sou um fantasma." A Helena que o amou sentia pena. A Helena que o enterrou sentia nojo. O que ela tinha que decidir era se o amor era forte o bastante para arriscar a cadeia por ele, ou se o ódio era grande o suficiente para arruinar a vida dos dois. A alternativa de denunciá-lo não era só uma questão de moralidade, era de sobrevivência. Se ela o entregasse, o dinheiro do seguro seria confiscado, considerado produto de crime. A fazenda, que agora estava florescendo, voltaria a ser terra de ninguém. Ela teria que encarar a ruína de novo, só que desta vez com a humilhação pública. Ela percebeu que a decisão de João, por mais errada que fosse, tinha dado a ela uma estabilidade que ela não podia abrir mão. A paz de espírito se tornou menos importante que a segurança financeira. Ela fez uma escolha fria de fazendeira. Não era sobre amor, nem sobre vingança. Era sobre a terra, a casa e o futuro. Ela não podia perder Diamantina, a única coisa que restava dela e de João de verdade. O marido, ela podia ter de volta ou perder de novo. A fazenda, não. Helena saiu da casa e foi até ele. A voz dela estava resoluta. "O dinheiro fica. A fazenda é minha. Eu não vou te denunciar, mas não porque eu te perdoei. É porque eu não vou dar a chance de o banco vir atrás de mim de novo. Você me usou para pagar suas dívidas e agora você vai me servir para proteger o que é meu." O olhar de João mudou de súplica para alívio e surpresa. Ele não esperava o perdão, mas sim o castigo. "Obrigado, Lena. Eu vou sumir de novo. Eu prometo. É só me dar um tempo." Ele tentou segurar a mão dela, mas Helena a puxou de volta, o gesto negando qualquer intimidade. "Você não entendeu", ela disse, a voz baixa, mas afiada. "Você não vai sumir. Você vai ficar aqui e fazer o que eu mandar. Você sabe que o Dário sabe. E quem mais pode saber? E se alguém desconfiar? Você é o segredo. E eu sou a guardiã dele. Agora você trabalha para mim, em segredo, até a gente ter certeza de que essa farsa está enterrada para sempre." O medo de Helena tinha mudado de foco. Não era mais o fantasma de João. Era a vida real, a ameaça de um detetive de seguros ou um agiota com memória longa. A fazenda, que agora abrigava o marido morto, virou um bunker de segredos. O risco do desmantelamento era a faca fria na garganta dela, e o primeiro ponto a resolver era o primo Dário, o único cúmplice conhecido. Helena precisava de uma conversa séria com Dário, e ela fez isso no mesmo dia, na casa dele, na cidade. Ela foi direta, sem rodeios, o olhar frio de quem sabe de tudo. "O João tá vivo, Dário, e você vai me contar cada detalhe de como vocês armaram isso." Dário ficou branco como cal, gaguejando. Ele confessou que ajudou só por amizade e por pena, achando que era a única chance de salvar a família, e jurou que jamais falaria com a seguradora ou com o banco. Mas o Dário era o menor dos problemas: a seguradora. João explicou que, na época, eles fizeram uma investigação bem detalhada do acidente por causa do valor alto, mas a confusão com o corpo do andarilho e a pressa em fechar o caso por pressão burocrática fizeram eles arquivarem o processo. Mas e se alguém reabrisse? E se um erro minúsculo na papelada viesse à tona 2 anos depois? A seguradora podia estar só esperando um pretexto. Outra sombra escura era o agiota. João tinha falado dele antes e o medo voltou com força total. "E o Osvaldo?" ela perguntou. "Aquele agiota que você devia."
Ele sabe que você tá morto? João fez uma cara de quem não entendeu nada. Ele recebeu o dinheiro que eu devia, Lena. Ele não tem mais por que vir atrás de mim. Helena balançou a cabeça, frustrada. Osvaldo é um criminoso, João. Ele não se contenta só com o pagamento. Se ele descobrir que você forjou a morte e que tem o dinheiro do seguro, ele vai querer mais. Ele vai te chantagear, ou pior, vai te entregar para a seguradora só para ver o circo pegar fogo e te ferrar de vez. O agiota era uma ameaça viva e perigosa. A rotina da fazenda se tornou um jogo de esconde-esconde de alto risco. João só podia sair da casa depois que o capataz e os peões iam embora. Ele passava os dias trancado no porão, lendo livros velhos, agoniado. À noite, ele saía para trabalhar, arrumar as cercas e o gado, fazendo o serviço pesado de 2 anos, mas como um fantasma na própria casa. Helena tinha que ficar de olho em tudo, nos vizinhos que vinham tomar café, nos carros que passavam na estrada. Ela tinha que controlar a feição, fingindo a viúva forte e solitária, quando, na verdade, o marido estava escondido debaixo da sala. O estresse estava comendo a vida dela, mas ela sabia. Se uma palavra escapasse, os dois iam parar atrás das grades. Um dia, seu Zé, o capataz, comentou: Dona Helena, o curral tá arrumado que nem o seu João fazia. Só ele que tinha aquela paciência. Parece que o espírito dele tá por aqui. Helena sentiu o sangue gelar, mas riu, forçando uma piada. É a saudade dele, seu Zé. Vamos ver se a gente acha um peão com o mesmo talento. O perigo estava ali, na desconfiança sutil. A ameaça era constante, invisível. Ela precisava de um plano, de uma saída. A única forma de se proteger era garantir que João sumisse de verdade, de um jeito limpo e permanente, ou que ele se tornasse outra pessoa, totalmente indetectável. Ela não podia mais viver com a incerteza de uma botina na varanda. Eles sabiam que tinham que agir rápido. O segredo era uma nuvem negra, e em Diamantina, nuvens escuras sempre trazem tempestade. O próximo passo tinha que ser definitivo. O plano final foi traçado numa madrugada fria, sentados à mesa da cozinha, a mesma onde eles tomavam café há 20 anos. A diferença é que, agora, o café estava frio, e a conversa era sobre fuga e identidade. Não havia mais espaço para o amor de marido e mulher. Só restava a parceria de 2 fugitivos que precisavam proteger o futuro que a mentira tinha comprado. Helena foi quem ditou as regras. Você vai sumir, João, mas dessa vez de verdade. Sem botinas, sem varanda, sem Dário. Eu vou vender a caminhonete velha e te dar o dinheiro. É para você ir para o norte, para outro estado e começar do zero. Uma vida nova com um nome novo sem olhar para trás. A voz dela era firme, sem emoção. Ela estava se separando dele pela 2ª vez, mas agora com os olhos abertos. João tentou argumentar, a última tentativa desesperada de salvar o casamento. E a gente? Não podemos tentar refazer? Você não sente falta de nada? Helena olhou para o rastro seco de farinha que ainda estava na varanda. Sinto falta do homem que você deveria ter sido, João. Aquele que teria me contado a verdade. Você me deu a liberdade das dívidas, mas me roubou a paz. Não podemos refazer nada, porque nosso casamento morreu na estrada. A separação era inevitável, mas era um pacto. Eles se deram a mão, não como amantes, mas como cúmplices. O acordo era simples. Ele sumia para sempre, garantindo a segurança de Helena, e ela ficava com a fazenda e a vida limpa. A cada 3 meses, Dário faria uma ligação anônima para um número de telefone específico, só para ela saber que ele estava vivo e em paz. Era o mínimo que ele podia fazer. O adeus aconteceu antes do sol nascer, perto dos currais, longe da varanda traidora. João vestia roupas que ele roubou de um varal em seu esconderijo e não usava botinas. Usava tênis velhos. O rosto dele estava coberto pelo chapéu e ele parecia um andarilho, pronto para sumir no mundo. A única bagagem era uma mochila com um pouco de dinheiro e a memória da fazenda de Diamantina. Helena deu a ele a carteira de identidade que ele tinha guardado, o último elo com a vida que ele tinha forjado à morte. Ele olhou para o documento, o rosto dele sério,
e guardou no bolso. Ele a abraçou, um abraço rápido e desesperado, mas ela permaneceu rígida. Ela já tinha chorado a morte dele e não ia chorar a partida. Eu te amo, Lena. Eu fiz isso por você, ele sussurrou, a última súplica. Eu sei, ela respondeu, a voz embargada, e é por isso que eu deixo você ir. Mas não volta, nunca mais. Ele balançou a cabeça, aceitando o destino. Ele se virou e sumiu na névoa da manhã, o som dos tênis sumindo na terra molhada, em direção ao norte. Helena voltou para casa. Ela varreu a varanda com uma vassoura nova, limpando o último rastro de farinha e de botina. Limpou não só a sujeira, mas o segredo. A fazenda estava em paz e as dívidas enterradas. Ela tinha o dinheiro, a terra e a liberdade. Mas ela pagou o preço mais alto. Viver sabendo que a única estabilidade dela era baseada na mentira de um homem que ela amava e na traição de um cadáver anônimo. A fazendeira olhou para o horizonte de Minas Gerais, o sol batendo forte. A vida dela era dela de novo, mas era uma vida de solidão e de segredo. A cada 3 meses, ela esperaria aquela ligação, a prova de que a farsa continuava segura. A paz dela tinha sido comprada com o destino de João. E ela sabia que, para sempre, ela seria a viúva que tinha um marido vivo, condenado a ser um fantasma. Se você chegou até o final, é sinal de que realmente curtiu a história de hoje. Por isso, não deixe de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para receber diariamente novas histórias cheias de emoções. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está acompanhando o vídeo? Ah, e se conhecer alguém que também aprecia esse tipo de conteúdo, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais histórias para você.